A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Obrigada, meu Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Paizinho Santo, e apresentamos tudo que temos e somos a Ti. Pedimos Tua graça, Tua sabedoria, Tua unção e consagramos, Senhor, esse tempo de oração para Ti. Queremos Te pedir, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Hoje nós estamos, naquele esqueminha de falar do Espírito Santo. Como a gente passou assim a semana toda falando dele, eu disse que essa vez nós vamos passar todo o restinho da semana falando dele. Então hoje nós vamos falar acerca dos sentimentos do Espírito Santo. Eu dividi em duas partezinhas. Hoje nós vamos falar sobre o sentimento de dor do Espírito Santo. Aí você vai me dizer, mas Cristina, o Espírito Santo sente dor? Sente sim. E essa dor quem causa nele somos nós. Vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Romanos 8:26, que diz assim: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus! Essa palavra é maravilhosa, né? É quando vem falando aqui, o quanto nós precisamos do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele nos ajuda na fraqueza. Quem não tem fraqueza, Aquela fraqueza, aquela dificuldade, aqueles momentos difíceis, aquilo que a coisa não vai, que não anda. Essa é a nossa fraqueza. E a palavra de Deus diz que ele nos ajuda na nossa fraqueza. Quando nós não vencemos o pecado, quando nós não conseguimos vencer uma situação. Então é onde ele vem, e ele vem para nos ajudar. As nossas fraquezas, E depois a palavra de Deus diz que ele também intercede por nós, porque nós não sabemos como pedir como convém. Então quer dizer que às vezes nós vamos falar, nós vamos pedir para o Pai, mas nós nem sabemos direito como nós vamos fazer esse negócio. Então é onde o Espírito Santo entra na jogada e ele diz assim, deixa que eu vou falar, já que você não sabe como pedir, não está sabendo como é que vai fazer, não sabe o que vai pedir, não sabe nem o que está sentindo, Então a palavra de Deus diz que ele vai interceder diante do Pai por nós, porque nós não sabemos como pedir. Então, às vezes, nós não sabemos nem o que nós queremos com certeza, mas ele sabe tudo. E a palavra de Deus depois vem falando do sentimento do Espírito Santo de Deus, que é a expressão do sentimento de dor, onde o Espírito Santo de Deus, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Pela concordância bíblica, gemer vem pelo lado do lamentar, Então quer dizer, o Espírito Santo de Deus, ele lamenta com uma dor que é inexprimível. O que é um gemido inexprimível? Inexprimível é aquilo que nós não sabemos expressar, nós não sabemos dimensurar o tamanho daquela dor, nós não sabemos, nem sequer declarar assim, olha, o tamanho dessa dor é isso, ou comparar com aquela dor, A gente, geralmente, a mulher tem aquela coisa de comparar com a dor do parto. Olha essa dor, você vai comparar com a dor do parto. Olha essa dor ali, Então a gente tem um jeito que a gente compara algumas dores, Mas não tem a palavra de Deus diz que é uma dor que é inexprimível, inexplicável, não pode nem falar, não consegue nem falar, É uma dor que ela não exprime, não traz uma expressão, uma pronúncia, uma palavra. É uma dor que geme com uma dor, um sentimento muito íntimo, Então a gente imagina assim, uma dor que ela já tem um efeito. Tipo assim, se nós vamos fazer uma nossa historinha mais ou menos assim, nosso exemplo, Quando nós vamos colocar um dedo na tomada, que a hora que nós colocamos o dedo, a gente sente aquele choquezinho, a gente já tira, Mas uma dor que é inexprimível é quando já teve uma causa, já teve a dor, já aconteceu o negócio, a coisa já aconteceu, Então aí é diferente. É que nem quando você leva uma topada, Levou uma topada ou caiu um tombo, quando viu ali, Você não está espremendo, porque quando você viu aquela circunstância já te trouxe a dor. Então ali a dor já está,
né, já está declarada. Então é mais ou menos isso que o Espírito Santo de Deus ele sofre conosco. Gemidos inexprimíveis, é um lamento, é uma dor que é sentida, mas que ela não é pronunciada, ela não é expressada, né? Como quando a gente sente aquela dor que a gente sentiu, que bateu, que fez alguma coisa, a gente tá sentindo lá dentro, mas não tá expressando. Então é quase mais ou menos isso que o Espírito Santo de Deus ele sofre, né? É uma dor que dói dentro dele e que ele não tem nem como forma de falar a dor que ele está sentindo, né? Então é esse sentimento que a palavra de Deus diz que ele sente por nós. Então quando alguma coisa, né, que acontece conosco, ele sente a nossa dor, ele sente quando algo nos machuca, ele sente quando alguma coisa nos entristece, ele sente quando as coisas não vão bem para nós, ele sente, né? E ele sente aquela tristeza que nós sentimos, porém ele também sente uma dor, né? Que é aquela dor que o pecado causa, que é quando aquela dor que traz uma dor nele, né? Quando ele sabe, né? Olha, esse pecado ele vai trazer um dano, ele vai trazer um dolo, ele vai fazer para pagar um preço, né? Então, naquele momento, aquela dor daquele pecado faz ele gemer de dor, faz uma dor no Espírito Santo muito forte, porque ele vê que vai ter uma perda, que nós vamos pagar um preço, que nós vamos perder a graça, que nós vamos afastar da presença, né? Então, tudo isso realmente, né? Ele sabe, e aquilo dói nele com uma dor que não tem expressão de ser, né? É uma dor realmente que tá lá no íntimo dele, né? Então, tudo isso é um sentimento do Espírito Santo. E muitas vezes, por nós caminharmos com o Espírito Santo, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, estiver naquela graça, naquela comunhão, né, debaixo das asinhas do Espírito, você vai começar a sentir esse sentimento de dor pelo outro. Sentimento quando você vê, né, realmente que o outro está sentindo, que o outro está com dor, que o outro está passando. Então você vai sentir. Geralmente quem está cheio do Espírito Santo tem vida com o Espírito Santo, né, começa a receber, né, os frutos do Espírito, por o Espírito morar com ele, estar com ele, viver com ele. Então ele vai sentindo, né, aquele amor tão grande por vidas que vai expressando, né, quando dói no outro, dói em mim. Se o outro está triste, eu estou triste. Se aquilo ali está acontecendo com o outro, está me entristecendo. Então tudo isso são os frutos do Espírito, é o que nós vamos recebendo, a natureza do Espírito, por ele morar dentro de nós, viver dentro de nós, vai transferindo para nós, né, a natureza dele, as porções dele. Então é quando nós realmente ficamos mais sensíveis com a dor do outro, é quando a dor do outro também dói em nós. Então é aquela natureza que o Espírito Santo vai passando para dentro de nós. Como ele mora muito tempo dentro de nós, né? Como nós estamos ali juntinho com ele, ele vai passando para nós, né? É quando nós estamos realmente caminhando com o Espírito Santo e a presença dele, ele vai nos enchendo. Então, essa presença, né, vai nos fazendo querer fazer cada dia mais e mais alegria para o Espírito Santo. Às vezes a gente pensa, né, o quanto o pecado entristece ele e quanto que muitas vezes a nossa dor também, né, dói nele. Então, nessa pessoa tão linda e maravilhosa que sente dor por nós, nós temos que realmente, né, ter uma reverência e ter um cuidado e sempre procurar, né, antes de qualquer coisa a gente dizer, não, eu prefiro, eu pago o preço, mas eu não fico longe do Espírito, eu pago o preço, mas eu não causo a dor nele. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão, né, daquilo que nós queríamos fazer, desejamos falar, né, por quê? Porque isso aqui realmente o Espírito Santo vai entristecer. Então, naquilo que traz uma dor para ele, nós também devemos começar a pensar, né, naquilo que vai trazer uma dor para aquela pessoa que mora conosco, né, não mora simplesmente só dentro da nossa casa material, ele mora também dentro dessa nossa casa, né? Desse homem, dentro do nosso interior, nosso ser, coração, vontade, a expressão do nosso ser. O Espírito Santo mora conosco, né? Ele comunica com o nosso espírito, porque ele é uma pessoa. Então, quanto mais nós desenvolvemos a caminhada com o Espírito Santo de Deus, mais sensível nós ficamos à dor do outro, assim como ele fica sensível a nossas dores. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você?
Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, e queremos declarar, Senhor, perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que nós entristecemos teu Santo Espírito. Senhor, nós queremos declarar nessa noite nossa vida para te amar, nossa vida, Senhor, para te querer. Senhor, que venha a tua graça, Senhor, para suportarmos nossos momentos, dificuldades. Que venha, Senhor, a tua graça, Senhor, meu Deus, para que nós possamos, Senhor, passar por todos os momentos, Senhor, onde as fraquezas, Senhor, as limitações, Senhor, são conosco, e na tua ajuda nós vencemos, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que venha a tua graça, venha a tua assistência, Senhor, andando conosco, nos ajudando, Senhor, a vencer fraquezas e limitações. Senhor, tu tem liberdade de pedir tudo por nós, de fazer tudo por nós, Senhor. Vai à nossa frente, nos guia, nos conduz, porque a nossa alegria, Senhor, é saber que tu estás conosco, morando conosco. E sabemos, Senhor, que contigo está a verdade, contigo está a justiça, contigo está a alegria. E por isso que nós andamos, Senhor, nessa vida, queremos as tuas mãos, Senhor, para nos conduzir, em nome de Jesus. Senhor, assim nós te pedimos que nessa noite venha a tua graça, venha o teu favor, Senhor, para que todos os momentos da nossa vida também nós sejamos sensíveis, Senhor, para que nós não percamos, Senhor, a sensibilidade, Senhor, de olhar para o nosso irmão com o amor do Senhor. Senhor, muito obrigada por nos amar tanto, Espírito. Perdoa-nos, Senhor, às vezes em que fizemos o que te desagradou. Queremos te pedir a tua graça para que todos os dias da nossa vida, Senhor, nós estejamos sempre fazendo o sorriso, Senhor, a graça e a alegria do nosso Senhor, que mora conosco todos os dias, Senhor, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando nós pensamos no Espírito Santo como uma pessoa que mora conosco e mora dentro de nós, a gente já começa a pensar, né? Nós temos que organizar a casa, porque quem mora na casa é uma pessoa que é extremamente maravilhosa. Então, organizando a nossa casa, o nosso homem interior, e deixa ele morar aí dentro, deixa ele fazer morada e deixa ele governar a tua vida, porque ele sabe onde leva a vida da gente. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus abençoe.